Nosso cordial boa noite a todos. Boa noite. E mais uma vez sejamos todos bem-vindos à Casa do Caminho, à Casa de Bezerra, à Casa de Jesus. Mais uma vez fomos os convidados para o grande banquete que Jesus reservou a todos nós. E vamos desfrutar de tudo aquilo que Ele nos oferece. Para isso, precisamos inicialmente desligar o celular, nos desligando das coisas do mundo, das preocupações, e nos conectando tão somente com os amigos espirituais. A nossa parte é de extrema importância, afinal de contas, precisamos nos tornar merecedores da graça e da bênção dos nossos amigos espirituais. Então nos preparamos para mais uma grande reunião, para mais uma grande noite de luz e, logicamente, de aprendizado. E a mensagem de hoje vem através do nosso irmão Paulo Roberto, que é um trabalhador da casa de Eurípite Barçanufo, em Inhaúma. E desde já a gente agradece ao nosso irmão Paulo pela atenção e por atender ao nosso convite. E na mensagem inicial do livro Vigiai e Orai, Carlos Barcelli, pelo irmão José, tem como título Se Caíste. Se caístes, não te acomodes no chão, põe-te de pé e continua. A queda te ensina o que nenhuma outra postura física é capaz. Não te lamentes e não permaneças na expectativa de que te levantem. Reúne as forças que sobraram e de novo retoma a caminhada. Somente quem caiu pode advertir os incautos quanto aos perigos a que se encontram expostos. Não raro, Deus te consente a queda para que aprendas humildemente. Nos passos de quem se dispõe a avançar, os tropeços são naturais e inevitáveis. Quem não se movimenta, se não se arrisca a cair, também não sai do lugar. No exercício de cair e levantar-se, é que o espírito se fortalece. E que Jesus nos abençoe, ouvindo agora a prece inicial com a nossa irmã Aline. Boa noite, irmãos de caminhada. Boa noite. Envoltos nessas vibrações de paz, nós só temos que agradecer ao direcionamento amigo que a espiritualidade benfeitora e amiga nos proporciona. E somos felizes por esse encontro que a espiritualidade nos oferta na senda do bem. E através do Mestre Jesus, ele nos disse que onde houvesse um ou mais reunidos em seu nome, ele aqui estaria. E nós só temos que agradecer pela essa grande proposta que a mensagem crística nos proporciona. Que a paz envolva a todos dos dois planos da vida presentes nesse banquete de amor. E somos felizes por mais uma vez ter a presença no nosso ponto de luz, a consciência do nosso irmão Paulinho, que aceitou o nosso convite e aqui está
nesta noite fraterna, envoltos pelas vibrações harmônicas do bem, para que juntos possamos desfrutar desse processo de nutrição espiritual. E recebendo o abraço paternal do apóstolo do bem e da paz e amigo dos humildes e dos enfermos, damos início a mais uma proposta de aprendizado que a reunião Amor e Caridade desta noite nos proporciona, dizendo simplesmente graças a Deus. E assim, com muito prazer, passamos a palavra ao nosso irmão. Boa noite a todos. Que Jesus esteja em nossos corações. Eu agradeço a oportunidade que me deram. Alô. Realmente a proposta foi desafiante, porque o tema é nós falarmos, perguntarmos e questionarmos aquelas informações de que dizem que Jesus não é Deus, tá? Então a gente vai começar a trabalhar as reflexões da vida de Moisés, da importância de Moisés quando ele reafirma a presença de um Deus único, né? Todo mundo conhece, eu acredito que todos conheçam a Bíblia, tenham estudado, porque a informação ela vem de muitos e muitos anos. Então nós sabemos que Moisés libertou os hebreus, né? Eles eram escravos e os egípcios eles cultuavam vários deuses. Mas havia necessidade de reafirmar a presença de um Deus único, a presença de Deus de verdade. Então Moisés teve essa importância para trazer para essa civilização essa existência de Deus. Então, em todo o processo de evolução da humanidade, era importante nós pararmos aquele período, porque haveria uma outra cidade, haveria um outro povo, o povo escolhido, assim, segundo Moisés, e aí ele traz, reafirmando a presença de um Deus único. Não precisavam mais cultuar vários deuses, que era o que os egípcios faziam, apesar de eles acreditarem na reencarnação. Eu acredito que todo mundo já deve ter assistido na Record Moisés, né? E foi para o cinema e tudo, então a gente vê muito bem essa passagem. E aí mais para frente você vê a vinda de Jesus. Então os profetas divulgaram, estava toda essa preparação da vinda de Jesus. Então Jesus já é uma outra situação, né? Nós temos o Velho Testamento, que é o momento de Moisés, quando Moisés vem trazer a lei, porque o povo era indisciplinado, quando Moisés faz algumas proibições, quando Moisés procura, né, quando ele sobe para receber os 10 mandamentos, ele volta e o pessoal ainda está cultuando ali o bezerro de ouro, e ele teve um trabalho muito importante de trazer a presença da divindade que é Deus, que é o nosso Pai maior, Deus Todo-Poderoso. É um Deus que a gente não conhece, mas que nos mostra a sua presença através das mudanças que o mundo tem, que o planeta tem, que nós temos, né? De várias situações que nós observamos quando nós viajamos, quando nós vamos às montanhas, quando nós vemos as matas, os rios. Então é a presença de Deus, de um ser aonde nós estamos aqui, outras constelações, outras habitações, mas no momento nós que habitamos a Terra, né, nós vivenciamos só os nossos momentos, mas Deus tem um papel importante na nossa formação espiritual, que Ele é o nosso Criador. E quando Jesus chega, Ele mesmo reafirma, eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. Então, para a gente poder, eu fiz uma pesquisa, e um companheiro, ele diz o seguinte: certas religiões não reconhecem o espiritismo como doutrina cristã,
e utilizam como principal argumento o fato de que os espíritas não admitem a ideia de que Jesus é o próprio Deus. Em parte, eles estão certos. De fato, a doutrina espírita não interpreta a figura de Jesus como Deus. Mas, daí a dizer que o espiritismo não é cristão, é uma outra história. Realmente, as pessoas acham que espírita não é cristão, que na casa espírita não se fala de Jesus, que na casa espírita não se fala do Evangelho, que só se fala de espiritismo, de manifestações espirituais, de passe, enfim. Quem não tem o conhecimento da doutrina, leva por esse lado. Então ele diz que o cristianismo tornou-se religião oficial do Império Romano no ano de 380 depois de Cristo, por ordem do imperador Teodósio I. Até então o paganismo predominava naquela civilização e qualquer outra forma de manifestação religiosa era considerada uma subversão. Todavia, a doutrina pagã foi oficialmente extinta somente no ano de 392 depois de Cristo. Nesse período de conversão do Império Romano, o cristianismo sofreu influências pagãs e incorporou alguns costumes da antiga religião em suas tradições. O hábito de cultuar imagens, por exemplo, foi herdado do paganismo. Desta maneira, acredita-se que o endeusamento da personalidade de Jesus tenha partido do mesmo princípio, o que acabou tornando-se um dogma que posteriormente foi fomentado pela institucionalização da Igreja, que acabou criando, através do seu proselitismo, a imagem de um Messias intocável. Então a gente começa a ver que a civilização, ela tem uma formação católica, né? Nós temos uns conhecimentos materialistas. Nós temos uma formação de conhecimento do inferno, nós achamos que a gente morre e não vai para lugar nenhum, que não existe vida após a morte, mas é uma formação. Cada um de nós tivemos um caminho, alguns de nós fizemos primeira comunhão, tivemos um conhecimento. E na medida que a doutrina espírita vem, ela vem nos mostrar um outro caminho, uma outra vertente, ela não foge do ensinamento de Jesus. A doutrina espírita fala do Cristo, ela fala das bem-aventuranças, do Evangelho redivivo, ela traz a presença de um Deus único, porque os espíritos são trabalhadores da divindade maior. Ninguém faz nada se não tiver a permissão de Deus. Então isso a gente tem que ter a consciência. Algumas pessoas se pegam demais nos espíritos. Eu vou pedir ao espírito, vamos pedir a Deus. A gente tem que ter essa confiança, gente. Os nossos amigos espirituais são trabalhadores e cada um de nós temos aquilo que merecemos. Isso no livro Fronteiras da Loucura, tem uma passagem que uma senhora, ela pede a doutor Bezerra de Menezes o apoio. Ela era católica e a filha dela estava internada no manicômio. Então ela conhecendo, porque o doutor Bezerra era um espírito que já vinha fazendo um trabalho de caridade, e ela pede a doutor Bezerra de Menezes o socorro. Mas ela pede através de Deus, ela faz a sua oração e pede a Deus: meu Pai, permita que o doutor Bezerra de Menezes esteja presente e me ajude. E assim aconteceu, está lá no livro, quem puder ler, está lá bem, quando ele se aproxima dela, coloca a mão no ombro dela e diz assim: minha filha, a sua prece foi ouvida. Então, gente, quando ele traz essa experiência, quando ele traz essa vivência, ele vem mostrando que existe um Pai maior. Jesus é o nosso irmão mais velho. Jesus veio trazer, ele veio reafirmar a presença de Deus. Ele se transforma, ele habita o corpo de carne, porque ele é um espírito lá de cima de escuro, ele tem a condição de se materializar, ali como corpo de carne. Porque quem de nós aguentaríamos o sofrimento que ele teve? Quem de nós aguentaríamos ser crucificado? E ele sabia que ele ia passar por aquilo. E tem momentos que ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. E Jesus, nas passagens evangélicas, ele fala sempre em Deus, ele sempre fala no Pai.
Quando tem os momentos que ele diz, eu e o Pai somos a mesma pessoa, ele quer dizer em divindade, porque foi Deus que permitiu que ele chegasse. Então, Miramês, o espírito de Miramês, através de João Nunes Maia, ele nos traz, vou tirar o óculos aqui, ele nos traz também essa informação. Ele diz que o mestre jamais afirmou que era Deus, não obstante a grande confusão entre certos espiritualistas que tomam Jesus como um Deus. Longe estamos da época faraônica, quando os deuses eram venerados e faziam guerras entre si. Vão distantes os tempos do antigo legislador hebreu, que sobe ao monte e dá conselhos ao seu Deus, visando aplacar-lhe a fúria. Mas, ainda hoje, persiste a ideia acalentada por muitos da divindade do Messias. A esse respeito, preferimos afirmar, como Moisés, há um só Deus verdadeiro, Senhor Supremo, que se manifesta através dos efeitos, cuja causa primária foge inteiramente à nossa compreensão. Sentimos em nós sua penetração, que se acentua a cada passo da escada que subimos. Então vejam, gente, como Miramês, através da psicografia de João Nunes Maia, reafirma. Interessante, gente, quando me pediram para fazer esse tema, as coisas foram aparecendo e eu tinha literatura guardada. E eu encontrei, né, um trabalho que Bezerra ele assinava antes como Max. E ele traz esses estudos, que Jesus não é Deus, através desse livro. E ele pega várias informações do Evangelho, e até dos profetas, quando eles reafirmam a divindade maior. Então, o que a gente precisa ter a certeza é o seguinte: temos que estudar, sim, temos que ler. A gente hoje tem a Bíblia traduzida pelo espírita, alguém me ajuda aí, Haroldo Dutra, né? Haroldo Dutra, com um entendimento melhor, porque às vezes as pessoas, na verdade, o que acontece é que as pessoas transmitem aquilo que querem, aquilo que elas querem passar. E como a doutrina espírita é a doutrina da razão, nós temos que analisar, observar, né, e ver, será que tem sentido? Porque Kardec, quando nos traz a doutrina espírita, quando ele traz o livro dos Espíritos, as perguntas, ele sempre nos diz, a doutrina espírita é raciocinada, você não tem que aceitar, você tem que entender, você tem que estudar, você tem que buscar. E aí, você buscando, você compreende. No momento em que nós passamos no mundo, gente, nós estamos nos momentos difíceis na Terra. Nós estamos vendo a cada dia que passa, principalmente na nossa cidade do Rio, em vários outros estados do nosso Brasil, a gente vê a violência crescente. E como nós estamos dentro dessa certeza de um Pai maior? Como está a nossa estrutura espiritual dentro da certeza de que Deus está no comando? Que existe um Pai misericordioso que dentro da história bíblica acabou com muitas civilizações. Tem passagens lá que Deus fala que iria acabar com os templos de mármore, de coisas que não acrescentavam. Então são chegados os tempos da transição, da mudança, da separação do joio e do trigo. Então cabe a nós não temos mais tempo de ficar dizendo, quando eu reencarnar, quando eu... A palavra está aí, a verdade está aí, o Evangelho está aí. O que nós estamos esperando? Para poder entender e dobrarmos o joelho perante essa divindade que é Deus, na certeza de que Jesus é o mensageiro da paz. Ele é o nosso irmão mais velho, ele não é Deus. Ele teve a oportunidade, né, de trazer a presença e a essência de Deus, porque quando ele cura o cego, havia necessidade. Tem uma passagem que ele diz, há necessidade de ele fazer aquelas situações, porque nós somos assim, nós somos igual Tomé, nós só acreditamos se vemos. A verdade é, nós somos assim, todos nós somos assim. Durante anos, a doutrina espírita
realizava, as casas espíritas realizavam reuniões de desobsessões ao público e as casas lotavam, porque as pessoas, elas queriam ver fenômenos, elas não acreditavam no Deus, que Deus podia te curar no momento de uma palestra, que Deus poderia te atender no momento de tranquilidade, no momento da música, quando ela traz a música, traz as vibrações, né, traz esse reforço espiritual, é a presença de Deus. E Ele traz, né, a oportunidade de nós recebermos a divindade que é Jesus. Jesus, na sua preparação, encontra com seu primo, que o batiza, que foi decapitado. E no momento do batismo, não, você que tem que me batizar. São passagens super importantes para que nós possamos entender, gente, esse momento cristão que nós vivenciamos. Nós não temos essa habilidade, né, de realizar a Semana Santa, de fazer essas coisas, mas nós temos, por exemplo, hoje nós estamos aqui, estamos lembrando o martírio de Jesus. Estamos lembrando que Deus permitiu que ele viesse à terra para nos mostrar que é preciso mudar. Ele encontra com Zaqueu e diz: Zaqueu, ainda hoje estarei em sua casa. Ele transforma com seu amor, com a sua energia. Madalena modifica todos os seus atos. Eu sei que nós não somos Madalena, não somos Zaqueu. Eu sei que nós temos as nossas fraquezas. Eu sei que nós temos as nossas dificuldades. Gente, mas quando nós estamos aqui, nós temos que abrir o nosso coração, como o nosso companheiro falou, se desligar com tudo, porque lá fora a psicosfera é pesada. É psicosfera de medo, de insegurança. E o que a gente sempre costuma dizer? Ele diz: orai-vos. Jesus nos traz a questão da oração, a certeza de que a fé transporta montanhas. E o que eu faço na minha casa? É preciso eu ter essa presença de Deus na minha casa. É preciso eu sentir que Deus me concedeu a graça de eu ter um lar, de eu ter saúde, de eu ter trabalho. Dos momentos de alegria, eu orar com a minha família e dizer: Senhor, obrigado pela sua presença na minha casa. E isso, gente, vai unindo as vibrações em volta do bairro, em volta da nossa casa. Mas isso eu tenho que ter fé, eu tenho que ter certeza. Obrigado, meu Deus. A gente é assim. Enquanto está feliz, está feliz. Se tem uma doença, a gente chora, a gente sofre, a gente vem na casa espírita, quer tomar paz, quer tratamento espiritual, mas em nenhum momento nós nos lembramos de que a palavra veio. Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Quando Moisés traz essa essência da divindade maior para dizer: gente, existe um Deus, existe um comandante na terra, existe um Pai Supremo que quer o melhor, mas você tem que fazer por onde? Tanto que na Bíblia ele fala que cada um de nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, se nós cometemos erro, nós temos que arcar com as nossas consequências. Não é assim que acontece num pai, uma mãe, não é assim? Então, Deus não é injusto. Por que, Senhor, logo comigo? De que forma você está vivendo? De que forma você construiu o seu castelo? De que forma você está no seu trabalho? Como você está se relacionando? A gente cobra tanto das pessoas, mas a gente não exercita os ensinamentos, não é isso? Então, aqui mais na frente, ele diz o seguinte: aceitamos sim um Deus que não fala diretamente pela boca de seus profetas, mas que tem condições de se fazer presente aos dotados da razão, pelos canais sensíveis da lei, seu agente mais poderoso em toda a criação. O que ele quer dizer? As sensibilidades espirituais. Aquilo de bom que a gente absorve, né? Ele diz no Evangelho, Jesus nos diz que nós não temos que crer em todos os espíritos, porque nem todos os espíritos são de Deus. E aí entra a questão da fé raciocinada. Eu não posso sair dar crédito a tudo que me falam. Eu tenho que peneirar.
não é? Eu tenho que ter a certeza dela. Mais uma vez, quando eu estou certo de uma divindade maior, quando eu estou certo de que Deus é meu irmão, meu orientador, que Deus é meu Pai e que Jesus é o nosso irmão orientador, eu vou começando a ouvir a voz do coração. E essa voz do coração é a voz de Deus, através dos nossos amigos espirituais, através dos nossos mentores, porque cada um de nós temos um anjo da guarda, não é assim que a gente aprende quando criança? Que cada um de nós temos o nosso anjo da guarda, cada um de nós temos o nosso amigo espiritual falando para a gente, mas a gente erra. Falando para a gente assim, olha, Deus mandou te dizer para você não fazer isso. Eu não vou deixar para fazer isso. Não, eu vou fazer. E aí comete um erro, acontece alguma coisa e a gente blasfema. Pela nossa insegurança, porque nós somos filhos imperfeitos. Nós estamos na terra, num planeta de provas e expiações. Cada um de nós temos as nossas dificuldades. Mas se nós chegamos até aqui, é porque nós podemos vencer. Porque é uma oportunidade de abrir um leque, gente. Eu não estou dizendo que as outras religiões, que a doutrina espírita é melhor. Não. A gente está falando aqui na questão de abrir o campo espiritual. De você não só visualizar a presença de Deus, mas de você visualizar a presença num todo. Deus está em todo lugar. Ele está na minha casa, Ele está no meu trabalho, Ele está no meu dia a dia, eu não estou sozinho. Se hoje eu tenho uma dificuldade, amanhã eu vou vencer. Porque Jesus me trouxe a oração. Quando tivermos necessidade de orar, né, quando Jesus fala, façai-vos assim, Ele fala do Pai Nosso. Ele traz o ensinamento do Pai Nosso. Então, gente, são tantas informações, tantas coisas, e que nós, às vezes, deixamos passar. E Miramês fala dessa relação, daquilo que vem dos nossos benfeitores, que nos auxiliam, né? E ele fala aqui também, não permitindo compreender, interpreta com fidelidade a vontade de Deus. Jesus clamava no meio dos seus seguidores, que pensavam ser ele o Deus único, propagado pelos profetas. Quem crê em mim, crê não em mim, mas também naquele que me enviou. Olha só que legal, Jesus falando. Quem crê em mim, não crê só em mim, mas também naquele que me criou. Olha aí, ele não diz que ele é Deus, ele diz que foi criado por Deus, naquele que me criou. Então ele é filho de Deus, é o nosso irmão mais velho. Jesus... E continuava, eu sou o espelho pelo qual podereis ver aquele que é meu e vosso Pai. Estão vendo, gente? Eu vou tirar o óculos, meu óculos é para longe, para ali fica complicado. Então eles afirmavam diariamente que fora enviado, por conseguinte, não era Deus, operava em nome do Pai Celestial, era seu filho amado, por ser o mais obediente e o mais evoluído. Então, quando é porque nós normalmente, quando estamos no trabalho, nós pedimos a Jesus. Nós falamos assim, Senhor, abençoa o nosso companheiro. Por quê? Porque ele é a referência. Ele fala aqui que Deus trouxe Jesus à terra para que fosse referência, né? Ele é a referência maior, porque o Pai não pode estar aqui, o Pai não pode estar, né, naquele momento, então ele traz a divindade de Jesus. Jesus habita e deixa esses exemplos, e que nós vamos lembrando, e que nós vamos ficando tristes, e que o sofrimento dele, hoje para algumas pessoas, as pessoas ignoram. As pessoas não estão nem aí para esse dia do martírio. É um dia como um outro qualquer. A humanidade está assim. A humanidade não está mais sensível como antes. Quando a gente era pequeno, que a gente ficava preocupado, que nós tínhamos que orar, que nós tínhamos que fazer. Hoje não. As pessoas estão preocupadas em sair, em pegar na sexta-feira santa, em vez de fazer as suas reflexões, né, de estarem aí ligados. Porque quer queiramos ou não, é um dia santo. É um dia que a humanidade se preocupa, né? É um dia que as pessoas pensam no martírio de Jesus. Mas eu vou pegar ali, vou pegar o meu saco de churrasco, o meu carvão, e fica todo mundo ali como se não fosse...
Não, aí Deus fica lá de cima, cara, meus filhos, ainda bem que Deus é misericordioso, Ele sabe das nossas imperfeições, mas é tempo de mudança, gente. É tempo de nós fazermos a nossa reavaliação, é tempo de nós nos reunirmos em família, né, no momento em que estivermos comendo, se alimentando, fazer a nossa prece e agradecer a Deus por tudo que temos. Porque nós não sabemos o que vai acontecer ali na frente. Então vamos agradecer sim. Vamos fazer desse dia, aliás, de todos os dias, não só desse dia, mas de todos os dias, momento espiritual. Momento dessa fé viva que Ele nos traz. Não temos mais a necessidade de ter curas mirabolantes para que a gente possa... Não, eu preciso ver o José aqui curando para me acreditar em Deus. Não, não há necessidade. Nós temos que crer, né? Tanto que ele fala para Tomé, né? Feliz daqueles que não viram e creram. Então, muitas das vezes, o que acontece aqui na casa espírita, quando eu falei inicialmente da questão das reuniões, quando esse momento acaba, algumas casas esvaziam, porque as pessoas, elas queriam acreditar no fenômeno, elas queriam ver ali acontecer. Então, quando você traz a palavra, o ensinamento, o evangelho, ninguém quer, porque acha que não vai resolver, mas resolve. Enquanto nós estamos aqui conversando, a espiritualidade está cuidando da gente. Está vendo o caso de cada um de nós, porque Deus assim quer. Ele permite um trabalho diferente, porque a humanidade é outra. A humanidade hoje raciocina. A humanidade hoje tem um processo de evolução espiritual. Nós já passamos uma porção de coisas nas nossas encarnações. Se vocês observarem quantas coisas vocês mudaram, quanta coisa se muda de um ano para o outro, quantas coisas erradas eu fiz e hoje eu não faço. Eu penso mais na presença de Deus, eu vejo a vida diferente. Eu encaro as coisas diferentes. Eu tenho necessidade dessa vivência espiritual que Bezerra nos convida. Porque Bezerra, o apóstolo da caridade, o exemplo de trabalho, de humildade. A gente tem que pegar esses conhecimentos e usar no nosso dia a dia. Não importa as atribulações, não importa as coisas que acontecem conosco, mas nós temos que lembrar dessa presença maior. Então vamos lá, ele afirmava diariamente que for enviado por conseguinte, não era Deus. O Messias na terra é a fonte da água viva, onde saciamos nossa sede, com um líquido espiritual que proceda de Deus. Olha, gente, o Messias na terra é a fonte da água viva, onde saciamos nossa sede com o líquido espiritual que procede de Deus. Ele representa o regulador de voltagens da natureza divina. Absorve trilhões de volts nos nascedouros e os distribui equitativamente, de acordo com a capacidade de cada um. Essa distribuição é que permite ao homem os meios para viver, evoluindo e sentir a grandeza dos céus de acordo com a visão que possui. Isso o grande mestre faz desde os primórdios do nosso planeta. Por isso, repetimos com o que disseram primeiro: o Cristo é o governador da Terra, desde a aparição da mesma nas franjas douradas do sol. Vamos pegar aqui mais uma coisa para a gente refletir. Então, nós já sabemos que Jesus não é Deus, ok? Jesus, ele foi trazido, né? Deus trouxe o seu Filho para nos ensinar, para nos trazer o amor. Quando ele fala do bater, né? Quando a gente vê aquela parábola assim, que você dá a tua outra face, e diz, me livre, o cara bateu na minha cara, eu não vou dar a minha outra face. Primeira coisa, né, que a gente reage, não, mas nós temos que entender a parábola, o sentido disso. Quando ele fala que nós temos que amar os nossos inimigos, a gente tem que entender e aprofundar mais à frente quando ele diz, não é uma relação de amizade profunda, mas é que a gente possa perdoar, que a gente possa dar um bom dia, possa dar uma boa tarde. Houve uma indiferença, a gente não vai ser igual
mas Deus nos permite que nós possamos amenizar. A gente vê as pessoas se matando por causa de coisas banais. A gente vê as pessoas acham que tem poder porque tem uma arma na mão, porque tem uma profissão que dá a ele a autoridade maior é de Deus. Então, mas por que isso acontece, gente? Porque existem muitos problemas espirituais que são elencados não só na casa espírita, mas numa igreja evangélica, numa igreja católica, que as pessoas dizem assim: eu cheguei com uma dor no braço, mal-estar, então você foi curado. Por que você foi curado? Porque a presença de Deus te permitiu, porque você está no meio de pessoas com o mesmo objetivo. Então, se você está falando de Deus, o mal que te assolou, ele vai sair. Aí vem a cura, que acontece com a gente, só que a gente não tem o hábito de ficar aqui botando ninguém na frente para dizer, né? Mas acontece. Quantas pessoas saem da casa espírita melhores do que entraram? Por quê? Porque estão ligadas aqui, porque vieram com vontade, vieram não obrigadas, porque quando a gente vem obrigado, quando nós viemos à presença de Deus, porque Deus está entre nós. Antes de nós estarmos aqui com Bezerra, Deus está com nós, está presente, Jesus está presente. Ele disse: onde estivesse uma ou mais pessoas, eu ali estaria. Então a gente tem que ter a certeza. Os nossos companheiros são os nossos guardiões, né? os nossos companheiros que nos acalentam, né? Que nos dão aquele aconchego. Vamos lá, meu irmão, você pode. E por trás Jesus está amparando todo esse processo. Mas nós temos que ter a certeza, gente. Assim como nós temos o nosso Pai, nós temos Deus, nós temos Jesus, nós temos Maria Santíssima, que poucos falam de Maria, que é um espírito iluminadíssimo, que tocou o seu trabalho na Casa do Caminho, que acolheu as pessoas necessitadas junto com Pedro, que teve um papel muito importante, que tem um papel muito importante na espiritualidade, que muitas das vezes, né, segundo Eurípides Barçanufo, Celina, que é a mensageira de Maria Santíssima, vinha trazer as orientações para Eurípides. E são coisas que, se nós não estudarmos, nós não vamos entender. Entender os porquês da vida. Ele mais adiante, ele diz assim: alguns que ouviam e logo se esqueciam dos seus ensinamentos, o Nazareno, com todo amor, desprendendo forças sutis que ganhavam os corações, dizia: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois eu não vim para julgar o mundo. Olha só, outro aprendizado: nós não temos que julgar a ninguém porque o outro não conseguiu absorver o conhecimento, porque Jesus nunca julgou ninguém. Ele traz o exemplo dessa mudança e da necessidade do relacionamento social igual. Ninguém pode ser igual a ninguém, porque cada um tem uma potencialidade espiritual, cada um tem uma visão. Então nós temos que estar juntos, um ajudando os outros, procurando, sem criticar o outro, dizer: vamos lá, você pode, porque o outro está nos observando, o outro está nos olhando de uma forma diferente. Então a nossa energia, que exala do nosso plexo, do nosso cardíaco, que é nosso amor, ele irradia para o outro e a gente consegue trazer o outro. Ninguém gosta de ser criticado, ninguém gosta de ser obrigado a nada. E Deus, pela sua sabedoria, Ele manda Jesus nos trazer o amor. Amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Jesus nos traz também a ideia de que façamos aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizesse, mas a gente não faz. Façamos aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Eu sei, gente, que eu reafirmo uma coisa: a vida é difícil, né? Viver aqui na Terra é coisas difíceis. Às vezes a gente fica impaciente. Eu mesmo ontem estava no mercado, aconteceu uma coisa, eu digo: meu Deus do céu, e eu já impaciente. Eu digo: calma, eu caco melhor. A gente, sem querer, acaba envolvido
naquele ambiente de impaciência, mas a gente tem que ter calma. Aí se você tem calma demais, o outro diz, você é muito bobo, você é muito bonzinho, você tem calma demais. Não é calma, a gente tem que ter discernimento. Você vai passar por cima do outro? Não pode. É isso que a gente está aprendendo? Não é isso que nós estamos aprendendo. Eu vou pegar aqui uma outra coisa que fala do seguinte, aqui dos nossos ensinamentos, quando tem palavras de Jesus, que ele diz lá no Evangelho de João 8,42, Jesus lhes disse então, se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, porque foi de Deus que saí, e foi de sua parte que vim, pois não vim de mim mesmo, foi ele que me enviou. Jesus então lhes disse, outra de João, ainda estou convosco por pouco de tempo, eu vou em seguida para aquele que me enviou. Eu estou falando isso para vocês porque o tema é, Jesus não é Deus? Então eu preciso mostrar para vocês que realmente Jesus não é Deus, Jesus é Filho de Deus. Então não é o Paulo que está falando, são pesquisas dos evangelhos e a gente está trazendo para reafirmar, né, para que vocês possam também depois buscar, estudar. E ele diz aqui no Evangelho de João 6,38, desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Quem teria enviado Jesus, senão o Criador? As palavras que destacamos em negrito nos levam a crer que Jesus se refere a outra personalidade que nada tem a ver com Nazareno. Em outras tantas passagens evangélicas, Jesus se dirige a Deus como um filho se reporta a um pai. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que estás no céu. Mateus 10:32. Eu me volto e volto a vós. Se me amasses, rejubilarias, pois que vou para meu Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Então, não são momentos de reflexão que a gente nunca pensou nisso. Na verdade, a gente nunca se preocupou com isso. Quando nós vamos na casa espírita, a gente se preocupa com essas coisas? A gente se preocupa com o quê? Hoje eu vou assistir a palestra e tomar passe e água fluidificada. Não é assim? Do coração, não é verdade? A gente não vai se preocupando E se o palestrante falar muito, a gente fica com sono. Mas ele fala pra caramba, eu só vim para tomar passe, essa reunião não acaba. Não, é natural, eu não tô. Isso é nosso. É nosso. Mas à medida em que você vai aprendendo, você vai tendo novas informações, você acha interessante, porque a doutrina espírita é isso. A doutrina espírita é isso, ela quer que a gente questione, que você venha outras vezes e diga assim, peraí, eu não entendi, e chame o palestrante lá fora, eu queria falar com você e perguntar, e a gente vai aprendendo juntos. Porque a proposta do Evangelho, a proposta de Kardec, é o estudo, o entendimento, a compreensão. Não é acreditar no que o palestrante fala, mas pesquisar, é procurar nas livrarias, procurar estudar, procurar participar do estudo sistematizado, procurar entender. Eu quero entender, porque a pessoa fala uma coisa, mas às vezes está acontecendo na minha casa, e está acontecendo isso, eu escuto barulho, eu quero entender. Mas eu esqueço que, se eu não fizer a prece, eu não harmonizo a minha casa. Porque à medida que vocês estão chegando, e que Deus está proporcionando para vocês uma visão espiritual, porque é uma visão do Evangelho, mas é uma visão espiritual. Vocês já estão começando a entender que existe algo mais além dessa matéria. Não existe só o Paulo. O Paulo é um espírito que está encarnado. É um espírito encarnado. E a gente começa a entender, puxa, mas por que Deus quer que eu saiba dessas coisas? Para você evoluir. Para você viver melhor.
Para você entender que na sua casa não está só você, a sua esposa, os seus filhos, tem mais alguém ali com você. E que por muitas das vezes, quando a gente se sente desanimado, a gente se sente triste, é um alerta da necessidade da prece, da necessidade de encontro com Deus. Por que eu estou assim? Eu estava tão bem, cheguei em casa, me aborreci, aí eu vou dormir. Ah, não, eu vou tomar uma cerveja. Vou lá no bar do Antônio tomar uma cerveja, bater um papo com a rapaziada, que eu vou melhorar. Não é a prece. É o colóquio afetivo amoroso de Deus. Depois a gente, né? Mas é ali, é a busca espiritual que a humanidade precisa. Então, o que Deus está fazendo comigo? Ele está mudando? Ele está me mostrando um caminho. De repente eu captei energias de desânimo no trabalho, de pessoas negativas, pessoas que estão com problemas espirituais, e por eu ser uma pessoa mais sensível, mesmo sem ter a profundidade da doutrina espírita, mas cada um de nós temos a nossa sensibilidade, gente. Cada um de nós, Deus nos dá o dom, cada um de nós temos uma obra, nós temos um trabalho a realizar, dentro das nossas sensibilidades, uns mais, outros menos. Uns são mais emotivos, outros mais ficam tristonhos. Então, gente, o que eu posso fazer? É o encontro com Deus, é o encontro com Jesus, é o encontro com a prece, é o encontro com conhecimento, porque ele diz, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertar. Mas, Paulo, eu sou tão imperfeito, não importa. Sai daqui, ó. Sai de dentro do nosso coração. Quando a gente bate na porta dele, sai de dentro do nosso coração. E ele diz, meu filho, o que te deseja? A gente não ouve, mas ele diz, meu filho, o que você precisa? E aí ele manda Jesus. E Jesus senta no nosso lado. Tem pessoas, tem histórias dos antigos, eu conheço pessoas antigas, que às vezes diziam que puxavam até a cadeira para Deus sentar, para Jesus sentar, para conversar. Eu já ouvi histórias de antigos que falavam sobre isso. E eu achava super interessante. Mas o senhor faz isso? Faço, meu filho. Ah, se as coisas eu estiver sozinho em casa, eu digo, Senhor, senta aqui, eu estou precisando conversar. E você conversa com ele. Você abre o seu coração, porque se Deus manda o seu filho para nos acalentar, ah, mas eu não estou vendo Jesus, mas eu estou sentindo a presença dele. Então eu tenho que ter a humildade, né? Às vezes a gente não tem. Nós preferimos primeiro correr ao lado das coisas materiais, que são, como vamos dizer assim, os antídotos temporários, porque o problema continua. Mas será que se eu pedir a Deus um socorro, será que amanhã não vai ser diferente? Eu costumo dizer que quando a gente está muito triste, a gente parece que sente um abraço e a gente adormece. Quando acorda e diz, caramba, hoje eu vou fazer isso, eu estou melhor. Mas por quê? Porque você bateu a porta. E você encontra a resposta, não é? Então ele vai dizendo aqui para a gente, ele diz aqui, eu me vou e volto a vós. Se me amasses, rejubilarias, pois que vou para o meu Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Certamente, Jesus não se referiu a José quando pronunciou meu Pai, mas sim a Deus, que lhe confiou a mais sublime missão. Isso está em Obras Póstumas de Allan Kardec. Então ele está dizendo que percebemos nessas citações contidas no Novo Testamento, que são atribuídas ao próprio Cristo, que ele é enviado de Deus. Descarta-se, portanto, qualquer possibilidade de o Nazareno ser o Criador. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essa todo mundo já viu, não já? Todo mundo assistiu lá a história de Cristo, né? Lá da morte dele, quando ele está naquele momento que o romano joga lá a espada da água, né? E ele cai ele tem aquele momento que ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E aí ele desencarna. Ora, aqui nos parece muito claro que Jesus se coloca diante de Deus no ponto alto de seu sofrimento. Allan Kardec destaca seu pensamento sobre o assunto. Ele diz, Jesus
ao morrer, entrega sua alma às mãos de Deus, e que ele tinha uma alma distinta de Deus, submissa a Deus. Logo, ele não era Deus. E isso reafirma. Se ele fosse Deus, tanto que quando ele entra naquele processo de julgamento, você não é Deus, você não é todo-poderoso, salva-se a você mesmo. Tem essa proposta de que para ele poder se salvar. Não, ele sabia que ele ia ter que passar. Estavam nas Escrituras, meus amigos. Jesus, ele vem à terra para cumprir. Então, observem bem, a gente voltando lá atrás. Moisés traz a divindade maior que é Deus, mas era preciso ter uma certeza maior. Então, Jesus vem, porque o povo daquela época era um povo muito desorientado, tanto que Deus ele acaba com Sodoma e Gomorra. Muitas civilizações acabaram. Então, no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, tem histórias de civilizações que sumiram. E Sodoma e Gomorra foi o exemplo. Chegou a um certo ponto que Deus fala para aquele casal, vai e não olha para trás. E a curiosa olhou, ficou lá para trás. Né? Ficou lá atrás, mas ele avisou, não olhe para trás. Então, gente, a oportunidade que a gente tem, puxa vida, no momento em que a gente vive, só a prece, companheiros, só a certeza de um Deus maior, a gente não tem insegurança, que eu digo insegurança é a falta de fé, a gente fazer as nossas preces, sair de casa pedir proteção a Deus, unir as nossas vizinhanças, para que a gente possa fazer pensamentos positivos, para dissipar essas coisas ruins, que estão assim aflorando de uma profundidade tão grande, que a gente de repente chega a dizer, não tem mais jeito não, não tem mais jeito. Pensamento, eu aprendi uma coisa, que pensamento é fonte viva, é foco luminoso. Nós somos energias. Então, se eu irradio vibrações positivas, com certeza a união de várias pessoas vão dissipar essas trevas. A luta é grande, mas nós vamos vencer. Deus conta conosco, porque Ele está nos arrebanhando. Ele está fazendo com que a gente consiga se aproximar dEle. Alguns anos atrás, nós não víamos nos auditórios espíritas, nem nos auditórios religiosos, católicos, a gente sempre via mais uma massa de pessoas do sexo feminino. Era muito grande a presença de mulheres nas plateias, nas missas. Hoje em dia, a gente consegue ver a presença masculina, né, adentrando a busca do equilíbrio espiritual. Isso é muito bom, principalmente na doutrina espírita, de a gente poder conversar sobre isso, de a gente poder falar sobre isso, porque há uma diferença. O homem é um ser, um espírito, às vezes mais duro, não aceita certas coisas, então é sempre a mulher que o traz. E a gente tem que ter essa fé, porque nós estamos numa família. A família é a célula máter da sociedade. A família, quando nós construímos uma família, nós construímos um futuro, porque nós vamos receber espíritos sobre a nossa direção. Então, olha só como Deus é bom. Ele nos dá a oportunidade de a gente educar esses seres. Por isso que eles são diferentes. Por isso que muitas das vezes temos filhos problemas, temos filhos autistas, especiais, porque Deus sabe da nossa capacidade de educar. Deus sabe da nossa capacidade de orientar. Deus sabe da nossa potencialidade. Então, se nós não temos a presença dele no nosso lar, fica difícil. Eu não creio em nada. Eu só creio nas coisas materiais. Eu não tenho a certeza de que eu vou vencer, de que ele vai vencer junto comigo, porque são almas que se reencontraram. Então, a doutrina espírita nos traz essa visão de um Deus espiritual, de um Deus bom, de um Deus justo, que ninguém sofre porque ele pune, não. Cada um segundo as suas obras.
Se eu planto rosas, eu vou colher rosas. Se eu planto espinhos, eu vou ter que me machucar. Eu não plantei espinho ali? Então, Deus é toda a sabedoria, gente. E Ele traz o seu Filho. Existem passagens de Jesus que são assim, super interessantes e emocionantes. Eu gosto muito do encontro dele com Pedro, né, e daquele reencontro com Madalena. Daquele momento que Madalena, ela mesmo com a indiferença dos companheiros, que gente, nós hoje vivenciamos o quê? As diferenças sociais. Nós vivenciamos a diferença na sociedade. Então é o momento de dizer, Senhor, o que queres que eu faça? Como conviver? O mundo está diferente, mas o mundo precisa de paz. A gente tem que olhar o outro sem julgar. Quem é o nosso irmão? Qual o objetivo? Por que esse estilo? Por que a vida? Por que isso? Por que aquilo? Cada um segundo a sua. Todos nós somos filhos de Deus. Almas imperfeitas, endividadas com a lei, mas com a permissão de estarmos aqui, ó, todo mundo junto. Às vezes muitos de nós nem nos conhecemos, mas estamos aqui. Por quê? Porque há necessidade do reencontro. E a gente vai caminhando, né? Nós vamos caminhando cada vez mais. Então ele diz o seguinte: a doutrina dos Espíritos nos explica que Jesus é um Espírito criado por Deus, simples e ignorante como todos, mas que já percorreu todo o caminho evolutivo e que por isso é um Espírito perfeito. Então aí eu volto aqui para Miramês. O que Miramês tem para nos dizer? Ele diz que sabia Jesus que nem todos possuíam o mesmo desenvolvimento na escala espiritual. Olha só, ele sabia da imperfeição de todo, como ele sabe até hoje. Ele sabe das nossas imperfeições. Às vezes as pessoas não querem ingressar na tarefa do bem. Eu ainda sou assim. Não, gente, a gente ingressa e vai melhorando aos poucos. Ninguém muda da noite para o dia. Aqueles que tinham ouvidos para entender, corações preparados para sentir suas palavras, é que iriam aceitá-lo em espírito e em verdade. Quem rejeitasse, iria se arrepender com o passar dos tempos. Esses, quem vai julgar são as minhas próprias palavras. No último dia, na última encarnação do Espírito, nas hostes do mal, começa o julgamento. As verdades que ouviu ressoarão na acústica do ser por lei, e o tribunal da consciência começará a rodar o filme desinquietado, o ser, e levando, queira ou não, a procurar o pastor que desprezaram. É naquele momento que a gente fala da avaliação. Quando a gente volta ao mundo espiritual, nós vamos começar a ver aonde nós erramos, aonde foi que eu errei, por que eu não procurei a oportunidade que me foi dada. Houve o esquecimento do passado, eu reencarnei e não me lembro de nada. Não me lembro das tarefas. Aí vocês, Paulo, como é que eu consigo lembrar quem eu fui no passado? A gente vai lembrando gradativamente, mas é preciso estar no encontro com Deus. Se eu sou uma pessoa materialista, eu não me preocupo com a divindade maior, eu não vou ter nunca essa oportunidade de sentir quem sou eu. Agora, à medida que a gente vai abrindo os nossos corações, né, e a gente vai aceitando e entendendo melhor, lembrando sempre, como disse Jesus aqui, Ele conhece as nossas imperfeições. Ele sabe das nossas imperfeições. Então, se nós temos a oportunidade de trabalhar no bem, vamos lá. Não vamos nos preocupar porque nós somos imperfeitos. Vamos lá. Tem uma vaga para mim aí, Aline? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Eu queria me disponibilizar. Tem sim. E a gente dedica 1 hora que a gente tenha, né, para o trabalho do bem. Mas eu estou em casa com depressão, eu estou triste. Vem trabalhar no bem. Vem fazer alguma coisa no bem. Olha, precisa passar um pano aqui. Vai lá. Porque a gente aqui, nós não estamos pensando nada de ruim, nós estamos envolvidos. Em casa, o pensamento vem, as tristezas vêm, as coisas ruins vêm, e a gente não se sente nem estruturado para pensar em Deus. Não é? Então ele diz, vem
que eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Vem de encontro a mim. Vem buscar a água viva que sacia a sua sede. Vem buscar a renovação espiritual, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Pai me concede a oportunidade desse encontro com você. Você é meu irmão. Você é meu companheiro de jornada. Você tem as suas chagas, as suas imperfeições, como ele falou com Paulo, e o Paulo disse, mas Senhor, eu o neguei 3 vezes. Ele diz, mas é a você que eu quero. Todos vão até a casa de Pedro, Madalena, todo mundo, Pedro, como o mestre já foi, e o que nós vamos fazer? Ele diz, não, eu não tenho condições de seguir, porque eu sou imperfeito, eu neguei o mestre 3 vezes. E naquele momento em que ele pega a rede dele e vai para o mar, ele reencontra de novo com Jesus, e Jesus diz, mas é a você que eu quero. Senhor, eu o neguei, não importa, mas você é servo fiel. Você teve um momento de fraqueza, mas eu sei que você vai levar adiante o meu trabalho de amor. Então, assim somos nós, gente. Somos nós, almas endividadas, imperfeitos. A partir de hoje nós sabemos que Deus é o nosso Pai, que é importante levar os nossos pensamentos a Deus, que é importante levar os nossos pensamentos a Jesus. Quando nós formos fazer a nossa oração, lembrar, Senhor, permita que nós possamos ser melhores, que nós possamos vencer as nossas dificuldades, que são tantas. Cada um de nós já vivemos uma etapa de nossa vida. Cada um de nós já conseguimos chegar aos 50, 60, 70 anos. É só bênção, gente. É só oportunidades de trabalho. E que às vezes a gente diz assim, eu não vou mais me meter com o negócio de Jesus não, porque eu já estou muito velho. Engano de vocês. O trabalho do bem não existe idade. A gente tem que estar trabalhando. A gente faz menos, mas faz. Eu vejo muitas pessoas, e a gente lembra do Chico, que trabalhou. A gente lembra de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, um grande trabalhador de Jesus, que fazia as suas caminhadas, as suas palestras com a pedra no peito e levava o evangelho. A irmã Dulce, que mesmo doente, passando as suas dificuldades, levava o evangelho do Cristo. Nós sabemos que são espíritos nós não somos eles, mas nós podemos pelo menos fazer alguma coisa por nós. Façamos por nós, faça por você. Não importa o outro, o importa é que Jesus nasceu na sua vida nesta noite, que Jesus tocou no seu coração nesta noite, que Ele trouxe o Deus vivo, o Deus de Israel, aquele Deus que nos acolhe, que nos ampara, que nos fortifica. Quando nós sairmos daqui na noite de hoje, com certeza todo mundo vai pensar, todo mundo vai começar a buscar, a pesquisar. Hoje a gente tem internet, vai lá no Google. Agora é importante a gente diferenciar. Nós aqui falamos de Deus e de Jesus numa visão espiritual, tá, gente? A gente, quando pesquisa certas coisas, tem as igrejas pentecostais, tem os evangelhos, tem a Bíblia católica. Nós temos que estudar a Boa Nova, né? A Boa Nova, Caminho, Verdade e Vida. A gente pegar Amélia Rodrigues, que nos traz uma visão espiritual da presença de Jesus, Humberto de Campos. A gente buscar ler Paulo Estevão, coisas que nos tragam uma visão. Nós não temos, se nós estamos aqui na casa espírita, não dá mais para ter uma visão materialista. A gente respeita, mas a doutrina espírita está aí para nos trazer um leque das coisas espirituais, de que Deus é luz, que Jesus é bênção de paz, e que só nos ajuda cada vez mais, e que temos, quer queiramos ou não, temos os irmãos desencarnados, sim. Temos os nossos irmãos sofredores, sim.
temos aqueles que nos acompanham, porque sabe que aqui nós vamos ter luz. Aqui eles são recebidos como irmãos, não como encosto, não como demônios, mas como irmãos. E são acolhidos. Cada um de nós, quando chegamos até aqui ao encontro de Deus, trouxemos um, ou trouxemos dois, ou trouxemos 5, ou não trouxemos nenhum. Porque os companheiros dizem assim, olha, eles vão lá para aquele centro espírita. E olha, vamos acompanhar porque eu preciso. Alguns conseguem adentrar, outros já não conseguem adentrar, né? Porque tem toda uma estrutura, porque essa é a formação de Deus, essa é a formação de Jesus, é toda essa estrutura espiritual com esses companheiros espirituais. Para alguns são santos, né? São chamados de santo, mas para nós são os nossos irmãos. Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, Eurípides de Barçanufo, a própria irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, e outros que são exemplos que a gente olha assim, caramba, a gente não pode sempre ter a pretensão de ser eles, mas o que eu posso fazer? Aí eu consigo realizar um pouquinho, igual aquele copinho d'água fluidificada. É bom? É bom. Já estou fazendo alguma coisa. Se eu não consigo encher uma jarra, pelo menos um copinho de água, né? Eu vou conseguir realizar. E é isso, nós vamos mudando, gente. Cada vez mais nós vamos crescendo, cada vez mais nós vamos ampliando os nossos conhecimentos. Então, fica aqui a mensagem da noite, né? Já sabemos que Jesus não é Deus, que Deus é Deus, que Jesus é o nosso irmão mais velho, ele veio trazer os ensinamentos do Pai, ele veio trazer aquela boa nova, e que nós possamos sair daqui melhores do que nós chegamos, porque é muita vibração, gente, é muita coisa boa. A gente sente, eu estava aqui sentado, a nossa irmã cantando ali, e eu falei para o José aqui, é muita energia. Eu, por um momento, quase me emocionei aqui no cantinho, porque é muita energia, é muita vibração espiritual que a gente recebe. Então, a gente só agradece a Deus, porque nós não somos merecedores de tantas benéficas, mas a gente agradece a Deus, porque a gente sai renovado. Então, muito obrigado a vocês pela atenção, uma boa noite, e que Jesus nos abençoe, que Bezerra possa iluminar a nossa caminhada, para que nós consigamos vencer as nossas dificuldades, tá? Dificuldade a gente tem, mas nós vamos conseguir. Muita paz a todos, muito obrigado. Pois é. Nós é que agradecemos ao nosso irmão, que ele disse que tantas vezes o palestrante fala tanto, né? Mas nós viemos aqui para ouvir, não é? E que saibamos ouvir, que é muito mais do que escutar. É ouvindo que algo nos toca mais profundamente. Às vezes, de toda a mensagem, uma palavrinha, uma frase, uma colocação, é o que nos toca mais profundamente, né? A ponto de dizer assim, acho que aquele cara sabe da minha vida, me conhece, porque ele falou para mim, né? E é isso. É esse aprendizado, bem paulatinamente, né? Em gotas homeopáticas, porque a gente não tem condições de aprender assim. E até porque nós aprendemos, né, que a evolução nós não damos saltos, né? É degrau após degrau. Vamos aproveitar esse momento de Semana Santa, né? Que a gente revive o Calvário de Jesus, né? Para nos sensibilizarmos um pouquinho mais e nos melhorarmos um pouquinho mais. Que Jesus nos abençoe, abençoe o nosso irmão, o nosso muito obrigado. Leve o abraço da Casa do Caminho a todos lá da casa de Eurípides de Barçanufo.
Prosseguindo, vamos aos nossos passos. Senhor Jesus, és o meu protetor, a tua luz, os meus passos sempre guiou. Amado Mestre, és a esperança eterna, Rei de nossas esferas, nosso maior defensor. Neste momento sublime, venho te pedir que a tua luz me ilumine, agora e no porvir. Assim terei confiança em cada passo que dou, eternamente serei devoto do seu amor, eternamente serei devoto do seu amor. Jesus querido, amado Mestre, diante de tanta luz, de tanta bênção, diante desta energia que nos emociona, nos comove e nos eleva, diante de tanta maravilha, o que fazer se não te agradecer? Sim, Jesus querido, viemos mais uma vez ao teu encontro. Viemos te buscar, viemos te sentir através das bênçãos trazidas pelos nossos amigos espirituais. Jesus, já te conhecemos, já sabemos que tu és o nosso guia, o nosso modelo, o nosso governador. Quão grato estamos todos nós, porque mais uma vez fomos convidados para este grande banquete. E da tua casa não sairemos de mãos vazias. Iremos levar conosco as melhores iguarias que tu nos ofertastes. Sim, lá fora precisamos estar perseverantes, firmes, atuantes, com fé e coragem para enfrentarmos as vicissitudes da vida. Mas Jesus querido, tu bem sabes que o nosso planeta, o teu planeta, Jesus, está tão doente. Sim, estamos todos doentes do corpo, da alma,
Porque tantas vezes nos afastamos do caminho, outras tantas esquecemos que Tu és o caminho, a verdade e a vida. E pela nossa incúria, nos tornamos seres embrutecidos, arrogantes, prepotentes. Julgamos e condenamos o nosso irmão com muita facilidade, como se fôssemos nós perfeitos. Sim, sim, Jesus, quanta desordem, quanto desamor, quanta violência, quanta guerra. Mas a certeza nós temos que Tu estás no comando e que dias melhores virão. Mas nos cabe Te rogar, Mestre amado, toque nesses corações e mentes embrutecidas, nesses nossos irmãos que têm a função de comandar, para que sintam necessidade de promover a paz e a união, fazendo cessar toda e qualquer discórdia, desamor ou guerra. Sim, Jesus, o que mais desejamos é que tenhamos dias de paz, harmonia e união. Mas sabemos também que a responsabilidade da egrégora do nosso planeta também depende de nós. E que nestes dias em que lembramos o Teu Calvário, mas que no dia da Páscoa, que muito mais do que um ovo de chocolate, saibamos o verdadeiro significado da paz, da Páscoa, a transformação, a renovação. Que possamos, Jesus querido, nos conscientizarmos, pois nós que abraçamos a doutrina espírita, muito já conhecemos. Auxilie-nos, abençoe a toda a humanidade, especialmente os mais sofredores, vítimas de todas as calamidades, vítimas das guerras, do desamor, da fome, da sede, do frio, os abandonados e esquecidos, os desabrigados, os enfermos, Jesus querido, onde quer que estejam. Que neste momento possam todos eles sentir esta energia de bênção, de luz e de paz que neste momento envolve a todos nós. Que a Mãe Santíssima, Mãe de luz e de amor, estenda o seu manto sagrado sobre toda a humanidade e que a cada dia possamos nos unir uns aos outros, de mãos dadas, numa caminhada que nos levará ao Teu encontro, Jesus querido.
obrigado por tudo. Obrigado, Bezerra e tantos amigos espirituais que trabalham por todos nós. Mas aqui fica o agradecimento maior ao nosso Pai, ao nosso Deus de misericórdia e justiça, por mais este dia abençoado que nos foi concedido. Assim sendo, damos por encerrada a nossa reunião, dando todos graças a Deus. Quanta luz este ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz. Obrigado, Bisa. Nossa campanha permanente do quilo e do enxovalzinho de bebê. Lembrando que ainda temos alguns CDs da Bisa, se alguém quiser comprar para dar de presente de Páscoa. E lembrar também que no próximo sábado, exatamente pelo feriado e tal, não teremos a reunião de sábado, a evangelização e a mocidade. Mas eu queria hoje um minutinho de atenção a mais de todos vocês. A gente costuma dizer assim, a gente entra, a gente pode receber, merecer, mas a gente tem que fazer por onde? Tem que fazer por onde. Precisamos nos desligarmos lá do mundo material e etc, etc. Tudo depende de nós. Mas todo lugar que nós vamos, na padaria, no açougue, no banco, na escola, sei lá, todo lugar tem as suas normas. E para que servem as normas? Para que haja disciplina. E a casa espírita, como qualquer outra igreja católica, evangélica, e a nossa casa também tem as suas normas. E é preciso aprender a cumprir normas, a exercitar a cidadania, porque tudo depende de norma, o trânsito depende de norma, o estacionamento, e tudo depende de normas. Então, quando a gente chega aqui, tem uma pessoa, que é o Serginho, organizando o salão, tem um propósito, tem uma razão, que se alguém quiser saber detalhadamente, a gente pode explicar depois, numa hora mais própria. É só vir perguntar. Mas tem uma razão. E digo a vocês, é uma função extremamente árdua, difícil, que é lidar com o ser humano. Então, quando ele pede, por favor, sente aqui, sente ali, sente acolá, é para organizar, tem uma lógica, não é porque ele quer botar aqui, botar ali. E ele está ali cumprindo
uma função que foi dada a ele. Então vamos cooperar. Claro que tudo tem exceção? Tem. Se a pessoa diz assim, não, eu tomo um diurético, eu preciso sair várias vezes para o banheiro, é só falar para ele vai colocar num lugarzinho fácil de sair sem incomodar, não tem problema nenhum. Ou algum outro motivo qualquer, ele já está orientado para compreender individualmente a necessidade de cada um. Mas não é de todo mundo, nem todo mundo aqui tem necessidade especial. Então, quando ele disser, por favor, vamos aceitar que qual a diferença de sentar num lugar ou no outro para quem senta? Nenhuma. Mas para quem está organizando, tem a sua razão. Tá? A gente pede sempre a colaboração. Sei que a grande maioria quer sentar lá atrás. Sabe por quê? Porque quer sair correndo para ir embora. Conselho: permaneçam o maior tempo possível que vocês puderem aqui dentro, envolvidos nesta energia, se preparando para aquilo que vocês vão encontrar lá fora. Então vamos sair serenamente, pegar nossa aguinha, beber tranquilamente. Quanto mais tempo esteja... Acabou a reunião aqui, mas os espíritos de Bezerra não se mandaram, foram embora não. Eles continuam aqui tratando cada um de nós. Então 2, 3 minutos que ficamos a mais, quem sabe? Quem sabe? Não sabemos. Então, eu vou falar isso inúmeras vezes daqui para diante, porque como nós somos crianças espirituais, né? Igual a criancinha na nossa casa, fala uma vez, não precisa falar mais, já aprendeu? Não. Não. Nós somos crianças espirituais, temos que estar recebendo. E digo, em especial, aos trabalhadores. Em especial, aos trabalhadores. Que também não são santos, não são perfeitos, como ninguém aqui é, mas também dão um trabalhinho. Trabalham, mas também dão um trabalhinho. Fica um alerta, tá bom? Vamos compreender, não vamos levar a mal a função dele, que é bastante árdua, e se outro quiser ajudá-lo na mesma função, venha, que será bem-vindo, e vai auxiliá-lo para saber o que ele passa. Vamos todos na paz de Jesus.